Olá, galerinha! Aqui quem fala com vocês é o Douglas e hoje vamos falar sobre o livro A Vendedora de Livros, de Cynthia Swenson, do desafio Tag Inéditos. A Vendedora de Livros é um romance de estreia de Cynthia. Cynthia? Deve ser Cynthia. Cynthia. Vou botar um nome brasileirado mesmo. É lançado em 2015, mas no Brasil foi lançado exclusivamente em junho pela Tag Inéditos. Só quem é assinante recebeu, tá, gente? Cynthia Swenson é americana e nos últimos 15 anos mora em Denver, no Colorado. Ela fez faculdade de arquitetura, durou 2 anos e meio e desistiu e se formou em inglês. No Brasil ela só tem lançado o livro A Vendedora de Livros, lançado pela Tag Inéditos. E em fevereiro de 2018 ela lançou nos Estados Unidos um novo livro, The Glass Forest. O que vamos falar sobre o livro? Primeiro de tudo, a história se passa em Denver, no Colorado, na década de 1960. A principal é a Kitty, ou Kitty. Kitty. Eu chamo de Kitty, mas tem gente que chama de Kitty. A Kitty. O livro já começa no primeiro capítulo, com ela pintando um quarto, dorme ou apaga, sei lá, e do nada ela acorda em um sonho, onde ela está em um outro quarto, numa outra casa, num tom de verde e tal. Um rapaz entra no quarto e fala com ela, e ele fala o nome dele, Lars. E nesse sonho ela tem um marido e descobre que tem 2 filhas, inclusive nesse primeiro sonho a filha dela, a Missy, ela está com febre e tem um menino, Mitch. Aí se passa ali o primeiro sonhozinho dela. Depois ela volta para a vida real. Aí a vida continua. Na vida real, ela trabalha em uma livraria. Ela é solteira, tem um gato chamado Aslan, em homenagem às Crônicas de Nárnia. E na livraria ela trabalha com essa melhor amiga dela, Freda. E as duas vivem lá numa livraria pequena, em um bairro que é um bairro comum, que já foi um bairro grande, no caso já tinha uma linha de bonde ali, perto da onde a livraria foi construída, então a livraria já teve bons tempos grandiosos. Mas com o fim da linha de bonde, começou a fechar os comércios, cinemas e escolas, essas coisas que tinham ali, e a livraria ficou em um momento de crise. E o nome da livraria é The Sisters, porque as duas se conhecem há muito tempo, consideram irmãs. Essa nem sempre foi a profissão das duas. A Kitty, ela já foi professora, mas desistiu e resolveu abrir com a melhor amiga dela essa livraria. No passar da história, ela volta a sonhar com a vida perfeita que ela tem com o Lars, que é o marido dela. Ela descobre que é casada com ele, com os filhos, a Missy e a Mitch, e mora numa mansão, tem um estilo de vida acima dos padrões, totalmente diferente do que ele. E outra coisa, nessa vida que ela vive lá, nesse sonho, ela se chama Catherine, que é o nome verdadeiro dela, sendo que ela não gosta, principalmente na vida real, de ser chamada de Catherine, sempre de Kitty, porque cresceu assim, todo mundo sempre chamou ela assim. Teve até um momento da vida dela que ela tentou, para mostrar uma imagem mais séria, ser chamada somente de Catherine, mas não deu muito certo e ela desistiu. Então, o que acontece? Ela fica na cabeça sobre esse Lars do sonho dela. Então ela resolve tentar descobrir o que aconteceu, quem é esse Lars, esse nome que apareceu. Aí é que acontece começa a acontecer as coisas interessantes. Porque ela lembra que há uns 8 anos atrás, ela está no ano de 1962. Então, em 1954 mais ou menos, ela botou um anúncio no jornal, porque naquela época não tinha redes sociais, então era assim que se fazia mesmo. Ela botou um anúncio no jornal, em que ela falava que era solteira, gostava de gato, dona de uma livraria, aquelas coisas de relacionamento, que quem tivesse interessado ligasse ou mandasse carta para ela. Então, entre muitas cartas que ela recebeu, muitas até dispensou e deu para a própria amiga lá, que foi e curtiu esses encontros, fingindo ser a Kitty, apareceu a carta de um rapaz que chamou a atenção dela. E essa carta era de Lars Anderson. E a carta, ela diz na carta que
que a carta foi escrita muito bem pensada, muito bem elaborada, e isso chamou muita atenção dela. Ela ligou pro rapaz, tinha um número de telefone, ela ligou pro Lars, e os dois conversaram e marcaram um encontro. Chegou no dia do encontro, o Lars não apareceu. Então ela começou a achar que esse sonho tinha uma coisa assim a ver com esse cara que chamou a atenção dela no passado. Aí ela vai e volta a sonhar de novo. Nesses sonhos começa a frequentar, a ter memórias. Por exemplo, ela lembra que ela foi para Paris com ele, que ele pediu ela em casamento. Ela começa a frequentar tipo festas dos vizinhos ali no bairro, da casa onde ela mora. E assim vai, leva os filhos pro shopping e tal. Aí volta pra vida real. Na vida real ela resolve, lá investigando sobre esse Lars, sobre o que aconteceu no passado e tal. Ela resolve ir na biblioteca, procurar jornais antigos, que a biblioteca normalmente guarda, e lá ela acha o exemplar do jornal que ela tinha publicado o anúncio. Então ela vai folheando o jornal naquela data e tal, aproveitando que tá lá, ela começa a folhear jornais de datas posteriores. E como é comum naquela época, somente em cidades pequenas, assim, não sei, naqueles anos, principalmente eu, quando nasci em Tanguá, tinha isso também, às vezes passava até um carro anunciando. Tinha notinha de obituário no jornal. E 2 dias depois, estava lá, no jornal dos 2 dias depois do dia do anúncio, estava lá a nota de obituário de Lars Anderson, que morreu de infarto. Então ela descobre que ele morreu. Que ele infartou, por isso ele não foi no encontro que ela tinha marcado. Aí ela volta para casa e dorme. Quando ela dorme, ela acorda nessa vida de Catherine numa festa na casa de um vizinho, no encontro ali, um vizinho que mora a um quarteirão dele. Então, eles começam a conversar e tal. Ele conta a história. Na história eles se telefonaram, teve um anúncio, teve tudo bonitinho. Aí eles se telefonaram, sendo que a Kitty não desligou o telefone. Quando ele começou a passar mal pelo telefone, ela ficou desesperada, pediu o endereço dele e ligou para uma ambulância, e a ambulância foi e resgatou ele lá no apartamento dele. E todo o tempo ela ali no telefone, escutando a ambulância chegar, e o cara da ambulância ele pegou o telefone, falou com a outra pessoa na linha, então ela foi e acabou salvando ele desse infarto. E os dois decidiram ali, namoraram durante um tempo e resolveram casar. Foi isso que aconteceu. Ou seja, viram um negócio, uma coisa paralela de tipo assim, se não tivesse acontecido tal coisa, como seria tal coisa assim. Ou seja, o mundo quando ele morreu e o mundo como ele não tivesse morrido. Então aí vem essas duas visões desses paralelos aí. Aí começa o que da história. Por quê? Ela começa a ficar mais frequente nesse sonho. E começou a investigar as coisas no ano em que ela vive. Na vida real dela, como Kitty. Ela, voltando para casa, ela descobriu a rua onde ela morava, a casa. Quando ela acorda, ela vai até a rua onde a casa foi construída, vê que a rua é exatamente igual, porém, na casa que ela mora no sonho não existe. Aí, na vida real, ela começa a investigar. Aí quando ela narra sobre a vida real dela, porque a história toda é contada por ela mesma, é tudo na primeira pessoa. Ela conta como conheceu Frida na época de escola, que as duas estavam no primeiro ano, só que a Frida era toda poderosa, toda segura de si mesma. As duas viram amigas ali no primeiro dia de aula. As duas prometem ser irmãs para sempre. Frida é de família rica, porém é totalmente contra depender do pai, e que os pais são totalmente contra o estilo de vida que ela quer ter, são contra a ideia dela abrir a livraria. Também tem os pais da Kitty. Os pais da Kitty foram viajar para o Havaí, e em todo momento do livro ela recebe cartões postais escritos pela mãe, cartas, em algumas vezes do livro, do pai. Há uma certa ansiedade para que os pais cheguem de viagem. E também tem um vizinho, um garoto, em que a Kitty resolve ajudar a ensiná-lo a ler. Aí, voltando para o sonho. No sonho, ela sai com as crianças e vai para o shopping. Só que nesse sonho do shopping, acontece uma coisa. Quando ela tá indo embora, ela pega o carro, coisa que ela na vida real, na vida de Kitty, ela não faz, ela não dirige, porque ela não se sente segura. Ela pega o carro, e quando ela tá andando no carro,
ela dá uma freada brusca e pergunta cadê o Michael. Aí fica esse suspense de quem é Michael. Então ela volta pro mundo da Kitty. Aí começa a correr toda a história. Por quê? Nesse sonho, a vida dela é casada. Ela descobre que os 3 filhos são gêmeos, ou seja, ela teve 3 gêmeos. Aí, resumindo a história toda, nesse mundo de sonhos, ela não fala com a melhor amiga. Ela fica tudo com isso na cabeça, tentando descobrir o porquê. Ela só tem lá os problemas com o Michael. Tem a Alma, que é a empregada, que ajuda ela. Nesses sonhos, ela vai conhecendo os lugares, e então ela resolve também, na vida de Kitty, conhecer esses mesmos lugares. Também conhece quem? A irmã de Lars. A irmã de Lars é a cabeleireira dela. Ela descobre que a data do que se passa no sonho e a data do qual ela vive é diferença de meses. No caso, ela vive no final de 1962 e no sonho ela está no início de 1963. Ou seja, muitas coisas ainda vão lançar. Ela vai e frequenta esse salão da irmã do Lars como Kitty. Porque a Catherine frequenta ele, sempre tá bonita. E a Kitty começa a frequentar também, a sentir bonita e tal. Resumão da história, gente. Eu não vou falar muita coisa porque tem muitas coisas que se cruzam ali, que no final é uma coisa bem inusitada que eu não posso falar. Na vida real, vamos lá. Ela é a melhor amiga da Freda, que tem uma livraria junto, em um bairro pouco movimentado. Lá, ela não tem filhos e mora com um gato. Solteira. E os pais estão viajando, porque na vida do sonho, como Catherine, ela é casada, mãe de 3 filhos, ela não fala mais com Frida, então é um dos momentos chave do livro, porque aí, nesse momento, que começa a acontecer várias coisas, que é ela começar a perceber, ela começar a ter mais dúvida de qual das 2 vidas é a verdadeira. Se é a vida que ela vive com a Freda, solteira com gato, ou se é a vida casada com os 3 filhos. Então há toda uma discussão, há tudo isso aí, e o final do livro você vai ficar na dúvida. Porque não posso falar. A minha opinião sobre o livro é assim, eu comecei achando que era chato. Confesso que durante a leitura, em alguns momentos, eu achei chatinho, porque existem muitas coisas aqui que ainda ficarem abertas, principalmente a história do garotinho, que ela ensina, ajuda a ler. Mas a história é boa, eu gostei. No meio do ano passado, 2017, foi vendido os direitos dele para se tornar um filme. Até quem está na produção é a Julia Roberts. Então, vamos esperar, vai que o filme é bom, ele estoura no Brasil. Infelizmente não é um livro que você acha em livraria, então você tem que assinar a tag Inéditos. Vou deixar o link lá embaixo para vocês pesquisarem. Vocês podem comprar na loja da tag, só que a loja da tag só libera para assinantes, então vocês têm que assinar. Então vamos lá. Deem seu comentário, inscrevam-se no canal, adicione lá o sininho, dê o likezinho ali, o like bonitinho. Faça o que você sentir vontade, compartilhe, mande para seus amigos, curtam. Esperem aí mais livros. Tá acontecendo algumas coisas essa semana assim com a gente se atrasou um pouquinho o negócio do canal, porque eu e o Luan somos atores, então a gente tá no processo de peça e nenhum dos dois tá com tempo direitinho pra gravar vídeo nem nada, então a gente se embolou um pouquinho, mas na semana que vem a gente já dá uma normalizada se Deus quiser. Próximo livro do Tag de julho, em breve farei a resenha pra vocês. Gente, beijão, fiquem com Deus, papai ama todos vocês. Beijo, beijo. Tchau. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ah! Lá, lá, lá. Ah! Lá.